Graças a Deus, casa cheia. E eu tenho certeza que aquilo que Deus já tem feito até aqui, ainda tem muito mais para acontecer essa noite. Amém? Eu tava, antes de tudo, né, quero agradecer o Matheus, né? Vocês têm que ter amigos, gente, igual o Matheus, tá vendo? Ele apoia você. Você é bom? Não. Será que você vale a pena? Não. Mas o cara tá do seu lado, tá te apoiando, entendeu? Quando vocês forem escolher a amizade, tem que ser mais ou menos nesse nível, assim, ó. Combinado? Amém? Ó, eu tava andando lá no centro hoje, e aí eu achei um negócio muito legal que eu queria mostrar pra vocês. Eu não sei se todo mundo aqui gosta. Talvez, acho que são poucos que vão gostar. Quem gosta desse negocinho aqui assim, ó? Quem gosta? Quem gosta? Não, foi pouco, foi pouco. Cadê as mãozinhas levantadas? Eu não vi, ué, eu não vi. Rapaz, o povo gosta mesmo. Os velhos tá mais animados que os adolescentes, ué. Meu Deus do céu, ué. Eu ia sortear, mas vocês foi tão fraco que não vale, não. Você gosta? Rapaz, eu cheguei, passei lá no centro lá e o negócio tava em conta, viu? Falei, rapaz, eu vou levar. Lembrei de uma amiga aí. Vocês sabem o que é isso aqui? É o quê? Nutella. É gostoso? Todo mundo aqui gosta, mais ou menos? Acho que menos a Martinha. A Martinha tem uma dificuldade. Ela tem que controlar. Mas eu, eu gosto muito. E eu tenho que ter uma dificuldade porque eu tenho que me controlar para não comer tudo uma vez, assim, sabe? É difícil, é difícil. Ó, quem tá conversando aí, ó, rapidinho. Se vocês me ajudar, eu vou liberar o que Deus tem para falar essa noite para nós e aí a gente vai embora. Combinado? Moisés falou assim, ó, não, chama atenção e tal. Eu falei, não, Moisés, todo mundo lá já é hominho, mulherzinha já. Vai ser rapidinho. Combinado? Então vamos lá. No final ainda vai ter um brinde ainda, hein? No final tem um brinde. Quem ajudar o tio. Mas como é que a gente come a Nutella? Alguém pode me ajudar aí? Eu gosto de pôr a colher lá assim, ó. E tchau. Mais alguém? Todo jeito, todo diferente? Eu já vi gente que come Nutella no pão. Alguém gosta de Nutella no pão aí? Ah, eu já ouvi falar, gente, que tem gente que coloca Nutella na panqueca. Na panqueca, na tapioca e por aí vai, né? É, tem gente que. Já vi gente que coloca Nutella no cuscuz. Pra vocês terem ideia. Gente. O Brasil é grande, uai. O Brasil é grande. Mas a Nutella, ela é maravilhosa. Só que, como qualquer outro doce, quando a gente come ele demais, ele enjoa, mas ele pode fazer mal para nossa saúde. Já imaginou todo dia você come uma bichinha dessa de Nutella? A Martinha tá rupinando ali já, ó. Imagina, todo dia você come um bichinho desse aqui, ó, todo dia. O que vai acontecer com o seu organismo daqui 1 ano? Daqui 2 anos? Daqui 10 anos? Então a Nutella em si, ela é muito gostosa. Mas dependendo do jeito que você usa ela, ela pode ser prejudicial à nossa saúde, certo? E existe aí algo agora que está vindo por aí que me preocupa bastante. Na verdade, não está vindo por aí não, já veio faz tempo. E cada vez mais ela está no meio de nós. E às vezes a gente nem percebe. Muitas pessoas, às vezes, quando vão comer a Nutella ou outro doce, aqui eu estou colocando a Nutella, mas comem de maneira exagerada, sem saber a quantidade nutricional que tem, ou se tem alguma coisa boa aqui. E aqui dentro só tem açúcar. E açúcar para o corpo humano ela não é bom. E aí a pessoa come exageradamente.
E isso faz mal. E existe algo a qual Moisés, quando Moisés me chamou para pregar e ele me deu o tema, eu falei, Moisés, você é bonzinho demais, Moisés. Logo comigo, Moisés. Ele me deu um tema chamado Evangelho Nutella. E o que é isso, gente? É essa cara que eu fiz aí, moço. Foi essa cara aí mesmo. O que tem a ver a Nutella gostosa com o Evangelho, Moisés? E ultimamente a gente tem ouvido muito falar Evangelho Nutella. Quando alguém chama você de Nutella, alguém já ouviu alguém chamar, seu Nutella? Não? Os mais velhos que gostam de chamar os mais novinhos de Nutella, sabe? Idade do Mateus, assim, pra frente, assim, eles que chamam. Nós, assim, eu não sei o que é isso, não. Mas aí o povo chama a geração mais nova, os mais velhos chamam a geração mais nova de geração Nutella. Ou geração Enzo, já ouviu falar isso? Baixaram o código agora, né? E aí, então, a geração Nutella é aquela geração mais mimimi, mais, sabe? Aquela geração mais não me taque, nananã, tudo aquilo lá. E aí existe, então, eu fui pesquisar, então, quando Moisés me passou esse tema, e existe algo que nós vamos denominar hoje como o Evangelho Nutella. É, existe. E esse Evangelho Nutella, ele promete um prazer desenfreado. A ideia dele é que as pessoas precisam ter conforto, tranquilidade, uma vida sem problemas. As pessoas que aderem e seguem este evangelho, que nós, Dom Pedro II hoje, vamos denominar de Nutella, são pessoas que procuram um Jesus Aladim. Ah não, Aladim é muito velho, né? Eu vou melhorar para vocês. Um Jesus chat GPT. Vocês sabem o que é chat GPT, né? Ah, tá. Não é possível, gente. Por que Aladim? Aladim, antigamente, você pegava, o cara achava uma lâmpada, esfregava ela assim e fazia 3 desejos. E essas pessoas que procuram Jesus, elas acham que Jesus é esse cara. Você chega nele, pede tudo que você quer e ele te entrega. Outras pessoas acham que Jesus é o chat GPT, aquele Jesus assim que você manda seus problemas, manda dúvidas e ele traz as respostas tudinho assim, ó, parecendo um passe de mágica. Existem pessoas que acreditam que Jesus é assim. Jesus tem poder para nos responder? Tem. Jesus tem poder para fazer aquilo que ele quiser? Claro que tem. Mas não é tão fácil igual o Aladim e o chat GPT, né, gente? E diferente do evangelho Nutella, o evangelho genuíno ele é totalmente diferente. Como o Nutella, como a Nutella, esse evangelho parece que ele não tem problema nenhum, ele é inofensivo. Mas com o passar do tempo, ele pode fazer um grande mal para mim e para a sua vida. Já o evangelho genuíno, o evangelho a qual Jesus nos ensina, ele não é tão apetitoso. Uai, Paulo, que isso? Ele não é tão agradável. Porque ele é feito de renúncia. Ele é feito de procura de santidade, ele é feito de humilhação. O evangelho a qual Jesus nos ensinou, ele é feito de submissão. Jesus nos chama a ter responsabilidade, maturidade, santidade. E essa vida é uma vida centrada em Cristo, a qual quem é o centro disso tudo é Cristo. E o Evangelho Nutella traz a ideia de que quem é o centro disso tudo somos nós mesmos. Entendendo mais ou menos então o que seria o Evangelho Nutella, eu quero pedir para vocês para abrir comigo em João 3, 1, 20. Nós vamos tirar então algumas ideias daquilo que o Evangelho Nutella nos traz e daquilo que o Evangelho genuíno tem a nos ensinar. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim:
Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O versículo 5, respondeu Jesus: Diga a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, então, é um cara diferenciado. Ele é um mestre da lei. Ele é alguém que, quando ele parava para pregar, todo mundo ouvia ele tranquilamente. E aí Nicodemos então chega então para Jesus fazendo alguns tipos de pergunta, que foi o que nós acabamos de ler. A Bíblia, ela tem 4 evangelhos. 3 sinóticos, que significa o mesmo olhar, e um evangelho de João. O evangelho de Mateus, a diferença entre esses 4 é porque o evangelho de Mateus vem trazer a ideia de que Jesus é o Messias. O evangelho de Marcos traz Jesus, a ideia de um Jesus servo. Em Lucas, traz a ideia de um Jesus homem. E o João, a qual nós acabamos de ler, traz a ideia de que Jesus, ele era Deus. Então, no primeiro capítulo, Jesus mostra que ele estava no começo de tudo. A Bíblia fala que, no princípio, ele era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, desde o princípio, tudo que foi feito foi em Jesus, e nada que poderia fazer poderia ter sido feito sem ele. Segundo o capítulo 2 de João, traz a ideia, vem nos contar, né, na verdade, vem nos relatar o primeiro milagre que Jesus fez. Vocês lembram qual foi? Aí, ó, esse menininho é do Herança Kids, ó, do Ministério Infantil, ó, glória a Deus, ó. Depois nós conversamos. E é verdade. O capítulo 2 de João vem trazer, então, o primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre do casamento, a qual ele transformou a água em vinho. Capítulo 3, então, é essa conversa, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, então, é o mestre da lei, alguém que conhecia e tinha domínio sobre a Torá e ele tinha muita autoridade. Paulo, mas o que tem a ver esse texto que nós lemos com o evangelho Nutella? O evangelho que tem sido pregado por aí, ou tem se espalhado entre pessoas de hoje em dia, é um evangelho fraco. Ele tem toques de heresia, gotas de egocentrismo. Quem aí nunca ouviu falar uma certa frase que nós somos o ponto fraco de Jesus? Ou outras frases por aí, colocando eu e você no centro de tudo. Quem aí nunca ouviu aquela frase que para dar certo basta você querer? Quem nunca aí já ouviu falar que dentro de você tem a força capaz de mudar a sua história? Alguém já ouviu isso aí? Já? Mas o que realmente é verdade é que o ser humano, por si próprio, ele é falho, fraco e pecador. Até a nossa ideia, ou até aquilo que nós pensamos, até a nossa consciência, ela é contaminada com o pecado. Então, ou seja, até o coração do homem, ele é enganoso. Vixe, Paulo, e agora então, o que dá? O encontro com Jesus. É isso que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de ver as coisas. É por isso que nós vivemos numa geração a qual a gente vê dificuldade das pessoas de se aceitarem, pessoas de viverem aquilo que elas verdadeiramente são. Nós, como jovens, vocês adolescentes, nós queríamos viver uma vida a qual nós precisamos que as pessoas nos aceitem. Vocês acreditam que eu já dancei break já no colégio? Por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo. Vocês já acreditam que eu já vesti botina já e tentei virar cowboy também?
Adiantou não. Mas por que eu fiz isso tudo? Porque eu queria me sentir parte, queria ter amizades. E por causa disso, a gente começa a se afastar das opiniões das pessoas que realmente se importam com a gente. E nós começamos então agora a ouvir as opiniões dos nossos amiguinhos que acham que sabem demais. E existe uma frase a qual esse evangelho, eu vou citar três para a gente pensar. A primeira é aquela frase assim, ó: ame a si próprio antes dos outros. Aprenda a se valorizar acima de qualquer coisa. E a gente vai parar para pensar que quando a gente ama a nós mesmos acima dos outros, a chance da gente pisar, puxar o tapete dessas outras pessoas, do meu amigo, dos meus colegas, é muito grande. Quando eu me coloco acima ou à frente de todas as pessoas, a chance de eu querer o mal para elas é muito grande. Porque quando eu me coloco acima das outras pessoas, eu entendo que quem precisa estar no lugar de holofote sou eu e não ela. Por que ela está lá? Aquele lugar teria que ser para mim. E no mesmo capítulo 3, lá na frente, no verso 30, João Batista dá testemunho sobre Jesus, dizendo assim, ó: é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. O evangelho ao qual Jesus nos ensina é amar o próximo, e amar o próximo é colocar ela acima de mim. Eu, hoje, né, sou casado, e algo que chama bastante atenção, porque no casamento uma palavra ela fica muito em evidência. Qual que é? Sabia que vocês iam falar isso. E não é o amor, é a renúncia. O casamento, ele é feito de renúncia. O casamento é feito de colocar o seu cônjuge, o seu marido e sua mulher, às vezes, muitas das vezes, à sua frente. O papel do homem é de se relacionar, de cuidar dela. E é isso que Jesus nos ensina. Amar o próximo é colocar ele, às vezes, na minha frente. É colocar eles, às vezes, em cima de mim. É apoiar ele, é ajudar. Mas o evangelho Nutella, não, diz que você precisa ser o centro de tudo. E aí a gente vai ler lá em Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele deveria se apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus fez algo que às vezes nem ele queria fazer, mas ele precisava fazer. E muitas das vezes aquilo que o evangelho requer de mim e de vocês é fazer algo que às vezes nós não queremos fazer. Vocês estão conseguindo compreender? Tá dando sono? Tá dando sono? Se o evangelho Nutella nos fala que nós somos o centro da criação, tudo foi feito para nós. O evangelho genuíno, o centro só tem espaço para Jesus. E existe uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, ó: o sol de Deus, aonde o sol brilha, não há espaço para estrela. O sol é o sol de Israel, é Deus. E aonde Deus está brilhando, não há espaço para as estrelas brilhar. Paulo, eu sei que é difícil, Paulo, mas Deus tem grandes coisas na sua vida. Mas para que isso venha a ser feito, para que isso venha a ser realizado na minha e na sua vida, ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Ele precisa aparecer e eu preciso desaparecer. Parece que vai tudo contra aquilo que a gente já ouviu por aí. Parece que o Paulo está falando tudo aquilo contra o que o Instagram me falou, mas é a Bíblia.
Outra frase que a gente ouve bastante é: viva seus prazeres da forma que você quiser. Vocês já ouviram isso? Não, né? Graças a Deus. Vocês nunca ouviram essa frase? Glória a Deus, gente, que benção. Mas um dia vocês vão para a faculdade, sabe? E lá na faculdade, os seus coleguinhas, seus amiguinhos, até mesmo o seu colégio, vai falar para vocês assim, ó: nossa, mas você não beijou ninguém? Você é bebê? Meu Deus! É verdade. Ou às vezes aquele menino lindo do colégio, sabe? Tipo igual o Moisés, assim, sabe? Assim, cara lindo, assim, barbudo, assim, ó. Vai chegar lá e ele vai querer ficar com você. E aí você vai falar o que pra ele? Sai fora, Salomão. Aqui não, Davi, aqui não. E aí, você vai ser taxada de quê? Idiota. Nossa, mas você é idiota. Toda menina do colégio quer ficar com esse menino e você não quer? Você é idiota demais, meu Deus. É, meu Deus. Mas essas pessoas que dizem isso pra vocês, elas estão em constante busca de viver a todo custo os prazeres que tem disponíveis para ela. Então, aquilo que elas querem é realmente viver tudo que a carne tem para oferecer para elas. Todos os desejos. E essa pessoa se torna uma pessoa desequilibrada. Outra frase que vocês nunca ouviram: o meu corpo, as minhas regras. Essa vocês nunca ouviram, não. Não, duvido vocês terem ouvido ela. Outra frase é assim, ó: eu ainda não escolhi a minha sexualidade. Eu preciso me descobrir, eu preciso me conhecer. E essas frases demonstram uma pessoa que ainda não entendeu qual é o propósito da vida dela. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: é como eu disse, a carne é fraca, né, gente? Infelizmente eu caí. E aí a gente vai ouvir essa frase quando Jesus, quem disse essa frase foi Jesus. Mas a ideia que Jesus traz para nós desse versículo não é dando para a gente uma justificativa para quando a gente cair, chegar lá no quarto, ajoelhar, dobrar os joelhos e falar: Deus, eu caí de novo. A ideia a qual Jesus trouxe é que, ou a sua carne é fraca, boyzinho, ô irmãozinho, é fraca. Então vai fortalecer ela. Fortalece ela no jejum, fortalece ela na oração, fortalece ela ouvindo a palavra de Deus. Ei, para de ficar ouvindo esses caras que não tem nada a ver para vocês lá no Instagram. Começa a ouvir pessoas que realmente querem o bem para sua vida, querem um crescimento espiritual. Para de ficar procurando líderes a qual você vai ficar imaginando que a sua vida pode ser igual à dela, não. Começa a pegar pessoas que estão do seu lado, que querem o seu bem, seu pai, sua mãe, os líderes que você tem perto de você, que são pessoas que querem o seu bem. Nós, como jovens e adolescentes, nós temos uma mania do inferno, que é a qual nós achamos que com 14 anos nós já sabemos de tudo que é melhor para a minha vida. Com 15, 16, 17, 18 anos, eu já sei o que é melhor para mim já, gente. Uai, pelo amor de Deus. Essa véia tá ficando doida lá no quarto, lá, falando para mim que aquele amigo meu não presta. Não, o coroa lá acabou de falar pra mim que aquela menina lá não é de Deus, só porque ela veste uma saia bem aqui assim, ó. Ah, pelo amor de Deus, eu vou trazer ela pra igreja. E aí a gente não vai entendendo que cada vez mais que a gente vai tendo essas atitudes de rebeldia,
a gente vai entrando cada vez mais e mais no buraco. 1 Timóteo, capítulo 5, 6 diz assim, ó: mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Tiago 6, 6 diz assim, ó: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, sabendo disso tudo, nós precisamos ter uma única ideia. Para quem que eu quero viver? Ou eu vivo a minha vida aqui da maneira que eu quero, carnal, e aí eu falo para vocês, aproveita logo então e viva do jeito que vocês quiserem, porque senão vocês vão ficar um pé no mundo, um pé na igreja, não vai aproveitar nem as grandes obras que Deus tem para fazer na vida de vocês, e nem aquilo tudo que vocês podem aproveitar da carne. Mas quem aproveita as coisas da carne, desce de polidense para o inferno. Mas aqueles que querem aproveitar aquilo que Deus tem para cada um de nós, vão viver o extraordinário aqui na terra. E vão viver o extraordinário eternamente com Deus. É isso que vocês precisam entender. Vale mais 20, 30, 40, 100 anos aqui na terra ou a eternidade toda com Deus? E aí é um cálculo fácil de fazer. É um cálculo muito fácil de fazer. O versículo 6 diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E nesse versículo a gente traz a ideia de que a forma que você vive aqui na terra demonstra de quem você é nascido. Se você vive uma vida reta e santa, você é alguém que nasceu para Deus novamente. Mas se você é alguém que vive a sua vida de qualquer forma, pegando os gatinhos e as gatinhas do colégio, sem saber aquilo que as outras pessoas estão falando para você, você está se rebeliando, achando que você sabe o que é melhor para você, você está vivendo em si, então, uma vida da carne. E você, então, é nascido da carne. Esse versículo não é para mim ficar olhando agora para o meu amiguinho agora e ficar julgando ele. Não, é para você fazer uma autoanálise. E aí? Eu sou da carne ou sou do Espírito? Vocês querem pensar agora um pouquinho? E aí, eu estou fazendo atitude de carne ou atitude do Espírito? Se você deu uma cotoveladinha assim no seu irmão assim, eu não vou nem falar que é da carne, né, irmão? Porque vocês estão julgando e tal, sabe como é que é, né? Quando nascemos de novo, o Espírito Santo começa a agir em nós de uma forma maravilhosa. As coisas mudam, uma delas é a forma de agir e falar. O evangelho genuíno nos transforma a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Em João capítulo 15, 1 a 4 diz assim, ó: eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E tudo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, se vocês então estão na videira, Deus vai começar a podar. O que é podar, Paulo? A Bíblia fala que no começo ele vai cortar aqueles que não dão fruto. Ele corta e joga fora. Cortar é tirar da comunhão com Deus. Mas a segunda parte ele fala que as pessoas que dão fruto, eles vai podar. Paulo, o que é podar? Você sabe o que é podar? Imagina, tem uma árvore linda. Só que aí você vai olhar, tem algumas folhas que estão amarelada, feia, seca. O que é podar? É tirar essas partes ruins. Saber você como filho de Deus, ligado na videira. Aqueles amiguinhos que começaram a afastar de você, as amiguinhas que começaram a afastar de você,
Não é porque você está ficando chato. É porque Jesus está podando aquilo que está te fazendo mal. Aquelas folhas secas, amareladas que ficam na planta, ela atrapalha os nutrientes chegarem nos outros lados bons. Aquilo que Jesus está falando, então, para aqueles versículos, para aqueles discípulos, eu estou tirando aquilo que vai atrapalhar aquilo que eu tenho para fazer de Deus na sua vida. E muitas das vezes nós ficamos decepcionados, né? Porque nossos amiguinhos, nossas amiguinhas viraram as costas para nós. Mas não, é Deus falando para você assim, filho, eu estou tirando tudo aquilo que está te atrapalhando de se aproximar de mim. E a minha pergunta que eu tenho para você é, será que Deus não sabe aquilo que é bom para nós? Será que Deus não sabe aquilo que realmente é importante na minha e na sua vida? E é claro que Ele sabe. É claro que Ele sabe. Se você estiver ligado em Jesus, você vai começar a dar frutos. Agora diz aí para alguém que está do seu lado aí, ó. Você vai dar fruto. Não, melhor. Você vai dar muitos frutos. E existe pessoas aqui que às vezes, dentro do seu lar, vocês não conseguem ver a luz. Muitas vezes dentro do seu lar, o seu papai e a sua mamãe não ajudam ou não te incentivam aquilo que precisava incentivar. Ei, olha para cá. Eu tenho 28 anos. Eu aceitei a Cristo com 16. E infelizmente a minha mãe e o meu pai não me apoiaram dentro da igreja. Hoje é estranho. Mas por quê? Porque eles não viram a luz. E quem não vê a luz está com seus olhos tampados. Mas eu quero falar para vocês que vocês serão a luz dentro da casa de vocês. A partir de hoje, vocês serão a luz dentro do colégio de vocês. A partir de hoje, vocês serão a luz por onde vocês andar. Amigos seus vão começar a ver a mulher incrível que você vai estar se tornando. Amigos de vocês vão estar vendo o homem incrível que vocês estarão se tornando. Vocês virão referência de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Vamos para o último, então? Versículo 20. Existe uma frase, a última, é assim, ó. Ninguém precisa saber dos seus erros. Guarde para você. E a ideia aqui é que os seus erros, as suas dificuldades, as suas fraquezas, você tem que guardar para você. As pessoas não podem ver a sua fraqueza. Por quê? Porque senão você vai ser taxado de coitadinho, fraquinho. As pessoas às vezes vão começar a pegar essas fraquezas suas e começar a pisar em você. Sabe aquelas coisinhas assim, sabe? Sabe aquela amiguinha que você achava que era muito amiga e aí ela descobriu um segredinho que você contou pra ela e agora ela começa a atacar na sua cara todo dia, o mesmo segredinho, todo dia. E aí, agora, no mundo que nós vivemos, nós achamos que nós precisamos esconder a nossa fraqueza. O homem não chora, né? E tal, aquela coisa toda. Eu tenho que ser o brabão mesmo, forte. A mulher, ela tem que. E aí vai. E essa alta explosão de tecnologia dificulta cada vez mais do que isso. Eu nasci em 1996 e a tecnologia de lá pra cá foi muito rápido. Muito rápido. Em 28 anos a gente viu coisas que às vezes nem imaginava. Eu não vou contar como é que era lá não, porque senão vocês devem ficar falando que eu sou velho. Mas hoje nós temos redes sociais que nós nunca imaginaríamos que teria. WhatsApp. Toda hora eu tô ligando para minha esposa para me ver como é que tá meu filho e tal, aquelas coisas. Existe agora o Instagram e o X, Snapchat, Telegram e por aí vai. Impossível a gente ficar aí desinformado nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. A dificuldade é porque também às vezes chega aquelas informações distorcidas. Mas algo que me chama bastante atenção é que
Vocês já viram aí alguém segue aqui o Gustavo Lima? Alguém segue o Gustavo Lima? Não? Nossa, todo mundo é crente, glória a Deus. Mas os que seguem, sabe? Os que não mentiu, sabe? Esses aí. Quem aqui segue um outro famoso? Então, o Neymar, então. Ah, o Neymar pode, né? Não, o Neymar é bom. O Gustavo Lima é pecador, o Neymar é de boa. E aí, vocês já viram que esse pessoal só posta. Meu Deus, que vida incrível, né? Os caras andam de iate, come comida cara. De vez em quando a gente pede pra minha mãe assim, ó, mãe, eu quero ir ali comer um sanduíche ali de R$ 10. Não tem dinheiro não, menino. Você vai lá, o Neymar tá comendo um restaurante mó chique, né, e tal. Você fala, não é possível, gente. Como é que esse cara tem essa vida? Aí você vai lá, o Gustavo Lima tem uma casa que parece a Havan. Vocês já perceberam? Já, assim, é linda, assim, ó, maravilhosa. Não, o Gustavo Lima, coitado, ele teve que comprar um carrinho pra andar dentro da casa dele. Na minha casa tem um carrinho do Heitor Felipe que já tá me atrapalhando. Eu tenho que tirar ele, guardar, porque senão eu não ando lá dentro. Não, o menino nem sabe dirigir, desse tamanhozinho, já tem um carro pra dirigir. Eu falei, meu Deus, é muito injusto. Mas alguém já viu aí o Gustavo Lima postar um dia aí, sei lá, que ele quebrou a perna, sei lá? Ou um dia que, sei lá, ele foi chamado de feio. Ah, seu horroroso. Engraçado, né? Eu nunca vi o Neymar sendo, sei lá, taxado de alguma coisa assim. Ou aí ele mostrando aqui, ó. Hoje eu tô no meu quarto, amanheci muito triste e decepcionado. Eu não sei se eu quero jogar bola mais. Ah, eu fui jogar pôquer hoje, eu perdi quase 30 milhões. Eu não vou jogar isso aqui mais nunca na minha vida, sabe? Eu nunca vi ele postar essas coisas. Por quê? Porque a gente, o ser humano, não quer demonstrar a sua fraqueza para as pessoas. Sabe o que é o pior de tudo? É que tem muita criança, garoto, que tá achando que o padrão do Neymar é o padrão que tem que ter para a vida dele. Tem muita irmãzinha que segue a Virgínia e acha que o padrão de vida dela tem que ser igual a ela. E o que vai acontecer com você? Vai se frustrar. E aí por isso que tem muitos altos indícios hoje em dia de quê? De suicídio, depressão, ansiedade, porque está tentando pegar um padrão de alguém de fora e tentando colocar na sua vida. Mas o pior de tudo é que esse padrão que essa pessoa quer colocar é um padrão de alguém do mundo. E a gente não ouve, às vezes, aquela pessoa ou um jovem falar assim: eu queria ter aquela vida do Billy Graham, do Luciano Subirá, do Hernando Dias Lopes. Eu quero ter uma vida de alguém com que tem uma devoção com Deus, que se entrega para Deus. E eu quero pedir para você essa noite, reveja quem é as pessoas que você tem colocado um padrão sobre a sua vida. Eu acho interessante que quando você começa a treinar na academia, já está encerrando. E aí você começa a treinar na academia, você vai lá pra academia e tal, né? Você fala assim, rapaz, eu tô precisando dar uma emagrecida mais rápida, ganhar uns músculos mais rápido, né? E aí você vai numa loja para comprar suplemento. Você chega na loja de suplemento lá assim, o que tem lá na porta? Um whey protein. É isso mesmo. O que tem na capa do whey protein de 1 quilo? Mentira, de 1 quilo não. Mas o que tem estampado na capa dos whey protein? Alguém, não é? E esse alguém, como é que é? Tipo igual o Paulo, assim, né? Tipo Paulo, assim, gordinho, barrigudinho, assim, né? O que vocês acham? O cara é forte, né? A barriga dele parece, assim, um pneu, assim, de trator. Os gomão, assim, né? E aí a gente acha que alimentando e adquirindo daquele suplemento, a gente vai ficar igual a quem? Igual o cara. A maioria das pessoas. As primeiras vezes, então, que você entrou na academia, então,
O whey protein vai me deixar com esse corpo aqui, ó. E aí acaba o primeiro, segundo, terceiro, quarto porte. Quarto porte, o que acontece? Pote. Você tá igual quem? Igual o Tio Paulo ainda, assim, ó, do mesmo jeito. E aí depois você vai entender que existe pessoas, existe coisas que precisam ser feitas além do suplemento, que é a alimentação e o treino. E percebemos outras coisas mais importantes. O Evangelho Nutella traz essa ideia pra gente. De que você precisa fazer algo para acontecer algo. E o Evangelho genuíno de Deus, ele fala para você que você precisa somente de Jesus. Para que as coisas aconteçam na sua vida e na minha vida. Nós só precisamos de Jesus. Simplesmente de Jesus. E as outras coisas Deus vai começar a falar com você o que você precisa fazer. No verso 20, vai dizer assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que elas sejam claramente as suas obras. São realizadas em intermédio de Deus. A pessoa que ama a luz, ela quer ficar na luz, mas não para ela se aparecer. Ela quer ficar na luz para que os amigos, os parentes, os colegas em sua volta observem aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Mas as pessoas que andam em trevas, elas odeiam a luz, porque a luz, ela clareia os erros que ela está cometendo. E o que eu quero falar para vocês essa noite é: tenham a luz na vida de vocês. Só para mim exemplificar, eu quero convidar alguém, um menino aqui na frente. Quem? Um menino. Dali um, dali dois, dali... Tiago. É o Tiago, vem cá, Tiago. Ajuda o tio aqui, vem cá. E quando o Tiago vem cá, existe uma frase que diz assim, ó: vem, Tiago, corre, 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 vem. Ajuda aqui o tio. Então vem cá, Alexandre. Você é brabo do jiu-jitsu, chega aí. Existe uma frase do pastor Eibiúrvio que diz assim, ó: quem confessa a tentação não confessa pecado. E a ideia aqui que traz é que a gente precisa confessar aquilo que está fazendo você cair. Você precisa ter alguém que você pode bater no ombro e falar assim, ó: camarada, amigo, amiga, eu tô ruim, eu vou cair, ora por mim. Nós precisamos entender que o evangelho genuíno nos mostra que nós precisamos não esconder as coisas que estão nos atrapalhando. Nós precisamos levar ela para a luz, para nós entendermos o que está sendo errado. E isso melhorar, ter o quê? Maturidade. E eu quero trazer um exemplo. Moisés, cheguei, por favor. Como eu amo muito o Alexandre, eu comprei uma caixinha de bis para me dar para ele, ó. Eu chamei, ninguém quis vir, mas amém, amém. É assim mesmo. E aí eu vou te dar os bis. Você gosta de bis, Alessandro? Muito ou pouco? É muito. Esse muito foi muito mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar, vou colocar três bis aqui. Só que aí vai ter um negócio que você precisa fazer. Pode desligar, por favor. Os meninos vão desligar a luz, eu vou te dar o bis. Você só precisa achar cadê eles. Combinado? Cadê o Paulo e o Alexandre? Tá por aqui. Então é assim, ó. Eu vou pegar o bis e vou jogar. E agora ele precisa achar. Pode pegar, Alexandre. Os bis é seu. São 3. São 3. Cadê o Alexandre? Cadê? Liga uma luz aí, ô Fabinho, por favor. Aqui da frente. Por
Falta só mais um, Alexandre. Mais um. Liga mais uma, Fabinho. Só mais uma, por favor. Alguém pegou o bis que tava aqui jogado no chão. Cadê? Me dá aqui, João Pedro. Pelo amor de Deus, João Pedro. Atrapalhando minha ilustração aqui, ué. Ah. Toma, Alexandre. Eu vou te dar isso aqui porque você foi honesto. Alexandre, foi fácil achar os dois primeiros bis, assim, no escuro? Ah, você viu, então, pra onde tava, certo? O último, o inimigo ali ceifou, né? O chocolate levou. Mas seria mais fácil você ver ele ali? Se ele não tivesse pegado, imagina que tava ali. Seria mais fácil? Não, e depois que clareou tudo? Ah, mais fácil. Obrigado, Alexandre. Pode sentar. O que eu quis dizer com isso? Ou tentei, né? O inimigo fica ao nosso derredor, tá vendo? Tragando os chocolates que a gente joga. A ideia que eu queria trazer para vocês é: quanto mais vocês se aproximarem da luz, mais vocês verão aquilo que vocês precisam melhorar. Quanto mais vocês se aproximarem da luz, mais vocês vão ver aquilo que vocês precisam amadurecer. A vontade de Deus para nós é que nós venhamos viver um evangelho genuíno. E esse evangelho é um evangelho de entrega a Deus. Fica de pé, quero fazer uma oração com vocês. Vou fazer a oração para a gente encerrar. Se os irmãos já quiserem tocar, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Esquece seu coleguinha que está aí do lado agora. Faça uma oração sincera para Deus. Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado em nós. Deus, que nós venhamos, meu Pai, querer e ansiar cada vez mais e mais, meu Pai, o evangelho genuíno do Senhor. Pai, que nós venhamos entender que essa balela, essa besteira, Deus, de que nós estamos no centro de tudo, que nós somos o ponto fraco do Senhor, que isso é uma mentira de Satanás e que essa mentira vai nos afastar de Deus e vai nos levar cada vez mais e mais distante do Senhor. Pai, hoje nós estamos aqui nos rendendo para o Senhor. Nós estamos hoje, meu Pai, tirando o controle das nossas vidas, das nossas mãos e entregando ela para o Senhor. Deus, eu quero que a luz do Senhor clareia a minha vida, para que eu possa vir ver, meu Pai, aquilo que eu preciso melhorar, e que as pessoas possam vir ver aquilo que o Senhor é na minha vida. Deus, me transforma, meu Pai, nessa luz dentro do meu lar, para que eu possa vir transformar a minha família, transformar os meus colegas, transformar aquelas pessoas que estão do meu lado, Deus. Pai, que eu possa vir entender, meu Pai, que o Senhor quer o melhor para mim. Deus, que eu possa vir entender, Jesus, que eu preciso me entregar, abrir o meu coração para o Senhor, porque o Senhor sabe aquilo que é o melhor para mim. Jesus, enche a minha vida, meu Pai, da Tua presença, enche a minha vida, meu Pai, do Teu querer. Deus, e que eu possa vir viver, meu Pai, a transformação genuína que o Evangelho transforma-nos, meu Pai. O Evangelho é tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor fez na cruz. O Evangelho, meu Pai, é a morte, é a ressurreição. O Evangelho, meu Pai, é trazer, meu Pai, o Deus homem para nós, servos, falhos e pecadores. Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje nós podemos vir ser pessoas diferentes, pessoas que agradam o Senhor, pessoas que temem o Senhor, pessoas que amam o Senhor. Muito obrigado, Jesus.